Bom dia na paz do Senhor, bom dia na presença de Deus. Como todos os dias nós estamos na nossa live aqui ao meio-dia, exaltando, glorificando o nome de Jesus e tentando ter paz, né? Precisamos de muita paz nesses dias, muita sobriedade, é a palavra que Deus tem dado ao nosso coração, muita sobriedade. Então é isso, irmãos. Estamos aqui mais um dia, né? Saindo para fazer algumas coisas importantes, específicas com a igreja, com alguns irmãos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, declarando vida onde não há vida, declarando paz onde não há paz. Quero pedir que vocês chamem seus amigos, chamem seus irmãos, né? Estamos numa jornada de lives aqui todos os dias ao meio-dia. Confesso para você que é muitas vozes, né? Muitas pessoas falando, e nós precisamos ser sóbrios e vigiar. Precisamos ser sóbrios e vigiar. Estamos em consagração. Essas coisas não se deve falar, mas como é uma convocação, nós precisamos falar. Estamos numa consagração coletiva, né? Começamos ontem, antes de ontem de madrugada, e vamos até quinta-feira, meia-noite. E depois, eu sei que tem vários irmãos, me ligou agora o pastor Fernando, o presidente do Conselho de Pastores de Piracicaba também, começaram um jejum lá, vão começar agora dia 5, né? Tem o pastor Bertelli e com mais uma equipe de pastores estão fazendo um jejum de 21 dias. Hoje nós estamos, né, que é considerado aí por muitos o dia da mentira, nós estamos falando de verdades. Hoje eu também tenho uma live com alguns apóstolos, com a nossa equipe, também vamos ter essa live, eu vou fazer uma live 22 horas no nosso canal aqui, sobre isso. Então, as coisas estão indo, irmãos, as coisas estão caminhando, nós não podemos parar, como eu digo sempre, né? A gente tem ouvido isso também. A igreja, ela não está de férias, ela está de plantão. A igreja está de plantão. Estamos uma igreja de plantão, a igreja do Senhor Jesus, no mundo ela está de plantão. E estamos trabalhando para que, como eu digo também, as coisas não vão voltar ao normal. Elas vão ser inaugurada uma nova era, um novo tempo. Nós sabemos que nunca mais vai ser normal, né? Nós sabemos que o Brasil nunca mais vai viver uma vida normal. Nós vamos ter que intensificar nossa vida com Deus, intensificar nossa busca com Deus. Eu creio que isso tudo faz parte de um grande ajuste da igreja, de um grande preparo do Senhor para a igreja, né? Muitas pessoas falando muitas coisas. Ontem eu ouvi até alguém dizer que o Bolsonaro é a besta desses dias. eu fico imaginando, né? Muitos irmãos tendo popularidade nesses dias, com lives e assim tal. Glória a Deus. Agora saiba de uma coisa, deixa eu te dar uma palavra. Para todos nós que estamos na internet, como líderes, como servos de Deus, como, né, servos que estão servindo a mesa. Não pense que Deus está te abençoando quando Ele te dá. Quando Ele te dá, Ele está te provando. Então, deixa eu te falar outra coisa. A popularidade, ela tem derrubado mais profetas do que a perseguição. É a popularidade. Por isso que os profetas, eles profetizavam e corriam para o deserto. Eles profetizavam e corriam para o deserto. João Batista foi uma voz que ele clamou aonde? Ele clamou no deserto, né? João Batista foi a voz que clamou no deserto. E por que João Batista foi a voz que clamou no deserto? Porque ele não era uma voz naquilo que estava acontecendo, que já existia. Mas o que ele foi ver no deserto? Jesus perguntou: o que vocês foram ver no deserto? Foram ver um homem ricamente vestido? Não, vocês foram ver um caniço agitado pelo... Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Ou seja, um homem que é levado por qualquer vento de doutrina? Não, vocês foram ver um profeta. Vocês foram ver o quê? Vocês foram lá por causa da aparência? Vocês foram lá por causa da unção? Vocês foram lá vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Jesus disse: não. Vocês foram ver um profeta. E digo mais, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior.
Então, assim, irmãos, não é dia de ser um caniço agitado pelo vento, levado por qualquer vento de doutrina. É muita gente falando, muitas pessoas. Deus falou comigo, se ele muda para outra live, Deus falou comigo. Se muda para outra, Deus falou comigo. Rapaz, Deus está dando assim, a confusão de palavra, é muita coisa. Por que a gente não faz um concílio de vários homens e mulheres de Deus para sentar, para ouvir? É gente achando que já a grande tribulação está se instalada, gente achando que Jesus vai voltar depois da manhã, gente achando coisas que não fazem sentido nesses dias. Então, é muita gente falando, muitas coisas, meu Deus, é coisas terríveis acontecendo aqui. O Samuel está passando por aqui. É isso, Samuel, o que você está fazendo aí, meu filho? É pegar o... Vai lá, filho, vai. Vai ouvir o som? É, fazer aula, né? Fazer a aula da escola pela internet? É isso, que bom. Vai lá. Glória a Deus. Samuel entrou aqui no meu quarto para pegar o fone de ouvido. Está todo mundo fazendo aula, estudando pela internet, né? Então é isso, querido. É muitas vozes. Eu não quero menosprezar aqui ninguém, né? Eu sou um mero servo de Deus, sou um mero homem aqui no sul do Brasil, tentando colocar na mesa o que o Senhor tem falado, trazendo mais, procurando trazer paz, né? Porque o que vai acontecer já está escrito. Fica tranquilo, já está escrito, vai acontecer. Mas é muitas vozes, né? Nós precisamos sair, falar, proclamar aquilo que ainda não se vê. Hoje nasceu muitos profetas nesses dias, nasceu muita popularidade nesses dias também. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. É muito perigoso andar nesse lugar, de achar que você está com a palavra, que você é o detentor das escrituras, que você é o detentor das informações, que você é o precursor da volta de Jesus nesses dias. É muito perigoso. Tome cuidado com isso. Isso exala soberba, exala exaltação, exala perigo, né? Nós pedimos coletivamente para o presidente fazer um jejum, proclamar um jejum, né? Proclamar um jejum nacional para que todos que amam a Deus possam jejuar, né? E isso virou uma coisa, gente ligando para cá e dizendo: pastor, só quer aparecer, só quer... Não, irmão, não quero nada, eu só quero fazer o que Deus está nos impulsionando a fazer. Um jejum nacional. Nós já estamos fazendo como igreja, Mevan, estamos fazendo, como presbitério nacional, estamos fazendo, como apóstolos. Hoje tem, né? Você entra lá depois nas lives, eu vou estar 22 horas com uma equipe de pastores e líderes adorando ao Senhor também. Então, querido, tem muita gente orando, e graças a Deus a igreja está fazendo isso. O que nós propomos ao presidente foi que ele, como autoridade na nossa nação, proclamasse um jejum nacional a todo aquele que ama a Deus e ia jejuar, né? Independente da religião. Se ele ama a Deus, ele vai jejuar, né? Agora, se ele acredita nisso, naquilo, isso é problema dele. E nós já estamos fazendo. Agora não é só jejuar, é se arrepender. É se arrepender. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender. Achar que nós somos os detentores da verdade, achar que só nós temos a capacidade de fazer e de falar e de dizer, não é? É muito perigoso isso, né? A igreja reformada, a igreja puritana, a igreja pentecostal, a igreja apocalíptica, a igreja, as comunidades, todo mundo, irmão, precisa dar as mãos e se arrepender. Nós, os pregadores, os pastores, precisamos nos arrepender por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Então é isso que a gente está propondo, irmão. Não é nada mais do que isso, né? Mas é muita gente falando besteira, e isso cansa. Isso cansa. Eu imagino como deve estar o nosso presidente, como deve estar muitos líderes que estão trabalhando em prol, como deve estar os médicos, irmãos, como deve estar os médicos que estão trabalhando de plantão, cuidando de gente nessas horas, fazendo um exame atrás do outro. Meu Pai do céu, como deve estar o mundo, não é? Deus está tentando chamar a nossa atenção. Para Joel, no capítulo 2, Deus está tentando chamar a nossa atenção. Chore os sacerdotes, chore os ministros, né? Nos voltemos ao Senhor, nos voltemos ao Senhor, nos voltemos ao Senhor. Então, irmãos, é isso. Nós não podemos, nesses dias, lucrar com a dor dos outros. Nós não podemos, nesses dias, ser oportunistas.
Amém? É muito oportunismo na internet, irmãos. Muita gente se aproveitando da dor dos outros, né? A cada 10 minutos liga alguém para fazer uma live. A cada 10 minutos todo mundo tem que aparecer nesse momento. Não tem que aparecer nesse momento todo mundo. Nós precisamos entender, quem tem chamado para isso deve fazer, quem não tem deve ouvir. Deve ouvir, deve ficar escrevendo, deve ouvir, deve estar na intercessão. Você foi chamado para esse lugar, vá para esse lugar. Se você foi chamado para segurar o braço de alguém que está nesse lugar, vá levantar o braço de alguém que está nesse lugar. Se você foi chamado para ir para a guerra, meu Deus, por que essa ganância, por que essa dificuldade? Todo mundo tem que aparecer agora. Todo mundo. Meu Deus, irmãos, isso não vai levar a gente em lugar nenhum. Isso vai levar a gente ao medo, ao desespero. Nós estamos orando e jejuando como igreja. Eu peço por os irmãos, diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu não quero ser aqui emotivo, mas não tenho, minha alma está aqui junto. Eu quero pedir a vocês, vamos parar de conversas tolas, de meninices, de coisa que eu acho, o que eu acho que você acha não interessa. O que interessa é o que está escrito. E não pegue texto sem contexto para usar como pretexto. Amém? Para botar o povo no cabresto. Ah, pegou? Então tá, não use, vou repetir, não use texto sem contexto para usar como pretexto para colocar o povo no cabresto. Amém? Então não faça isso. Não use texto sem contexto como pretexto para colocar o povo no cabresto. Não faça isso, irmãos. Meu Deus, é tanta gente querendo falar nesse momento. Por que você não se reúne com o seu pastor, com a sua igreja, né? E vão orar, vão jejuar, vão buscar Deus, conversas idiotas, conversas tolas. Né? Todo mundo está tendo uma visão agora. Irmãos, isso é se aproveitar da dor dos outros. Quando você vê alguém com dor, dê a ele paz, dê a ele alegria, dê a ele chaves, dê a ele amor, não é? Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. Nós precisamos entrar nesse lugar. Eu quero deixar um texto para você. Meu coração hoje está muito quebrantado. Realmente está muito quebrantado, muito triste, porque, né, se a gente não faz nada, é porque não faz nada. Quando faz, é porque está querendo aparecer, ou porque está querendo se mostrar. Eu não quero mostrar nada, irmão. Estou aqui na minha casa com meus filhos, né? Estou aqui na minha casa com os meus filhos, com as netas que vêm da Cheirinho, que mora aqui pertinho. Estamos numa cidade pequena aqui de 220 mil habitantes. Se estamos fazendo alguma coisa, se Deus nos deu voz, se Deus nos deu algum lugar, é porque Ele quis, porque tudo é dele. Nós não somos nada, meu irmão. Nós não somos nada. Nós estamos aqui tentando dar comida para os outros, tentando cuidar dos moradores de rua, tentando tirar a gente das drogas. Não somos nada. Não estamos falando aqui de coisa que não vivemos. Mas eu volto a falar e volto a pedir. Se alguém tem um celular, grava isso. Senhor presidente, proclame um jejum nacional. Proclame um jejum e todo aquele que ama a Deus irá jejuar, irá buscar a face do Deus vivo. Proclame, senhor presidente, independente de qualquer religião. Proclame, não fale das religiões, não fale da igreja evangélica, da católica, dos espíritos. Deixa todo mundo, cada um no seu quadrado, ado, não é assim? Mas todo aquele que ama a Deus, todo aquele que teme a Deus, irá buscar a face do Senhor nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está movendo céus e terra, Deus está chamando a atenção do seu povo e da sua igreja. Principalmente, não adianta você ir para a internet e dizer que o mundo está perdido, quem está perdido é a igreja. É a igreja que precisa ser restaurada. Nós, os pastores, os líderes, é que precisamos ser restaurados. Né? Os portadores da voz das escrituras, que parem de falar asneiras, né? Param de tentar interpretar Apocalipse a partir da sua visão. Vamos botar na mesa, nem todo o Apocalipse tem várias linhas, né? Tem pós-milenismo, pré-milenismo, amém? Tem o amilenismo, o amilenista, tem várias linhas, amém? Tem o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo. Não é o que você sabe, o que você crê que é o detentor de toda a verdade, são coisas que pessoas estudam. Ah, mas eu estudei, mas os outros também estudaram. Precisamos sentar e ter um consenso, botar Jesus no centro, deixar Jesus cuidar da igreja. Amém? Então
Então eu volto a pedir, senhor presidente, senhor governador, senhor prefeito, proclame um jejum municipal, um jejum estadual, um jejum nacional. E todo aquele que ama a Deus jejuará, buscará a face do Deus vivo. Meu amor por Deus vai ser manifestado, o meu pecado vai vir para fora, eu vou pedir ajuda. Pessoas estão trancadas dentro de casa, sofrendo. Nós já estamos começando a receber os primeiros telefonemas como pastores, de pedindo ajuda sobre ansiedade. Pessoas já estão tomando remédio para dormir. Eu já estou atendendo pessoas, ouvindo pessoas que já estão em tribulação, que já está acabando o dinheiro, que não tem mais comida. Nós estamos fazendo uma frente na igreja para levantar alimentos. Até peço para você, aqui principalmente você que está me ouvindo aqui de Itajaí, né? Leve cestas básicas, procure o Ministério Mevan, leve cestas básicas. A gente vai começar a ter que, daqui a pouco, fazer um trabalho de ação, como já estamos fazendo em alguns lugares, em alguns projetos sociais. Irmãos, está acontecendo. E nós ficamos discutindo conversas tolas, teológicas. Conversas, para mim, que são tolas. Nesse momento, são conversas tolas. Quem é que manda, quem é que governa, quem se meteu, quem fez. Vamos entrar num lugar. Eu convoco de novo, senhor presidente. Senhor presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Levante um jejum nacional. Nós já estamos fazendo. Porque isso é o trabalho da igreja. Nós já estamos fazendo. A igreja no Brasil está de joelhos. A igreja no Brasil está de joelhos em várias cidades. Ontem nós recebemos aqui filmagens de cidades do Brasil, que as pessoas estão indo para a rua e dobrando os joelhos nas calçadas. O mundo está se voltando a Deus. Joel capítulo 2. Mas nós estamos pedindo para o senhor presidente, como chefe de Estado nessa nação, como o líder supremo dessa nação, um líder político dessa nação, declare um jejum nacional, e todo aquele que ama Deus jejuará, né? Nós não estamos aqui tentando promover o ecumenismo, por favor, entendam isso, gente. Eu falei lá no vídeo, porque o senhor está... Eu não vou jejuar junto com o bruxo. Irmão, eu estou tentando deixar o mais laico possível, para todo mundo entender que se o presidente falar em rede social, não precisa ser decreto, só uma proclamação. Proclame, porque a igreja está jejuando. A igreja está. Eu estou todo dia nesse meu quartinho aqui me arrependendo, nesse tapetinho ali. Está vendo esse tapetinho ali? Está vendo naquele tapetinho ali? Eu estou todo dia naquele tapetinho ali, chorando, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Me perdoa, Senhor, me guarda. Se eu falei alguma asneira, alguma besteira, não é tempo de aparecer, é tempo de morrer. É tempo que o grão de trigo deve cair na terra e ser sucumbido. Todo mundo quer aparecer, todo mundo está tentando. Irmãos, eu só estou aqui porque Deus me chamou para fazer isso. Eu quero sumir, eu queria desaparecer, eu queria ir para a eternidade. Mas eu estou aqui por causa de uma voz, por causa de uma palavra. Não sou melhor do que ninguém. Não estou tentando me justificar, por favor. Eu estou tentando dizer que quando Deus libera uma palavra, você não entende ela. Talvez você não está entendendo nada agora. O que eu faço agora tu não entendes. Imagina quando Jesus passa por aquele caminho, vê aquele cobrador de impostos e vai para a casa dele. Tinha casa de crente para Jesus entrar, e Jesus entrou na casa do cobrador de impostos. Tinha muitas casas para Jesus ir na casa, mas ele foi na casa de Simão, o leproso. Certamente ele havia sido curado da lepra. Por que a gente acha que Jesus só pode entrar na nossa casa, que Jesus só pode se movimentar na nossa maneira evangélica de entender? Por que a gente não pode achar que Jesus pode sentar com a samaritana num poço? Por que a gente não pode entender que Jesus pode sentar com o centurião? Pode ir na casa de Jairo? Por quê? Por que a gente acha que somos evangélicos, somos os detentores da verdade? Por que a gente não pode pensar em Deus e trazer Deus para todo mundo neste momento? Por que quando a gente fala a pessoas de outras religiões jejuarem, todo mundo fica apavorado e assustado? O pastor está promovendo. Eu não estou promovendo ecumenismo, não, irmãos. Se tiver que ir na casa do macumbeiro, eu vou. Se tiver que ir na casa do idólatra, eu vou. Mas isso não queima a minha fé, porque eu sei quem eu sou no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós convocamos, senhor presidente, o Senhor. E eu vou ficar aqui todo dia até o senhor ouvir.
nós estamos pedindo para o Senhor sabe que quem te livrou da morte, quem não permitiu que você morresse aquele dia, lá em Minas Gerais, foi o Senhor. Você sabe que você ganhou essa eleição deitado numa cama. Você sabe, você tinha 15 segundos de televisão, você não tinha dinheiro. Mas o Senhor foi um homem justo, com uma fibra moral invejável nesses 27 anos de política. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas o Senhor sabe que até aqui lhe trouxe o Senhor. O Senhor usa o jargão, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então chegou a hora do Senhor proclamar isso, que Deus acima de todos, que todos deveriam buscar a Deus. O único Deus, não é o maior, é o único, Ele é único. É o Criador dos céus e da terra, Ele é único, não há Deus como Ele na terra. Nós estamos proclamando, senhor presidente, senhor governador do estado de Santa Catarina, senhor Moisés, o senhor tem nome de libertador, foi Deus que te colocou aí, você sabe, você não era conhecido, você não tinha nome, mas Deus te colocou aí, porque Deus que te colocou aí. Não foi só os votos que o presidente proporcionou, não, como muita gente diz, para tentar menosprezar o que o senhor faz. Não, nós respeitamos o senhor. Foi Deus que te colocou aí, governador. Foi Deus. Sim, então dá uma voz agora, dá uma voz para esse estado. Mostre a sua fé, não tenha vergonha de mostrar a sua fé. Senhor prefeito, aqui de Itajaí, senhor Vonei Morastone, quantas vezes o senhor já nos chamou para orar no seu gabinete? Quantas vezes o senhor disse, Luiz, Hermínio, põe a mão aqui, ora por mim. Então por que o senhor não pede agora? Vai pedir, pede. Vamos orar. Vamos levantar um jejum municipal aqui, um dia de jejum municipal. Vamos levantar um dia de jejum estadual, um dia de jejum nacional. Vamos para as ruas, dobrar os joelhos. Não dá para pegar a mão, mas dá para pegar a mão dele. Dá para pegar a mão dele, dá para segurar a mão dele. Sim, a mão dele não está encolhida que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos tapados. E muita gente dizendo, não vai ter volta, isso é juízo, é juízo. É juízo para você, infeliz. É juízo para você, mas o Senhor que mandou Moisés, leia Êxodo capítulo 7, o Senhor que mandou Moisés pregar a Faraó e disse, eu vou na frente e eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não te ouça. Deus mandou Moisés pregar e foi na frente para endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não ouvisse, irmãos. Quem é que manda o juiz? É Deus, mas quem levanta o intercessor? É Deus. Quem é que permite o caos? É Deus. Ele diz, eu faço a ferida, mas eu saro. Ele faz a ferida, mas ele está procurando alguém que se levante contra a ferida. E esse alguém é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse alguém é todos nós. Sim, todos nós que nascemos de um ventre materno. Todos nós que fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Todos nós que fomos criaturas criadas por Deus. Sim, você está nessa terra por um propósito. Se volte ao Senhor nesses dias. Se volte ao Senhor nesses dias. Eu podia desligar essa câmera e chorar aqui sozinho no meu tapete, como faço todos os dias há 24 anos. Mas eu estou convocando você para chorar pelo Senhor. Eu estou convocando você para pedir perdão, para dizer, Deus, me perdoe porque eu sou um mau marido, eu sou uma má esposa, eu sou um filho rebelde, eu sou um pai inconsequente, eu sou um empresário corrupto, eu sou um político. Fala para Deus, cara. Mostra para Deus. Ah, mas a minha religião, a tua religião agora não interessa. O que interessa é que você se volte ao Criador dos céus e da terra, ao único Deus que é vivo. Eu estou pedindo para você, grave essa live. Há um rio de lágrimas passando no Brasil, há um rio de lágrimas passando nas nações. O Senhor está chamando as atenções da gente, irmão. Eu estava lendo uma reportagem hoje que a cada 20 anos, algo novo, algo vem para detonar. É como se Deus estivesse chamando a atenção melhor a cada 100 anos. Nós estamos aqui, 9.380 pessoas aqui, 9.300 celulares, 9.300 computadores. Passe, chame as pessoas, dobre seu joelho aí agora onde você está, te conserta com Jesus. Sim, te conserta com Jesus. Pede perdão, eu fiz isso, estou fazendo isso todos os dias há 24 anos, perdão, Senhor.
Perdão porque eu sou um homem mau, eu sou um homem terrível, Senhor. Às vezes eu sou ambicioso, Deus. Perdoa, Deus, porque eu vou te ensinar como pede perdão, porque é assim que eu peço. Senhor, perdoa. Às vezes os meus olhos me traem, às vezes os meus ouvidos me traem. Às vezes eu tenho desejo de aparecer, Senhor. Às vezes eu quero ser famoso. Às vezes eu quero ser mais do que um simples pregador aqui de Itajaí, Senhor. Às vezes eu tenho vontade de ter coisas que o Senhor não me permite. Às vezes eu tenho vontade de fazer coisas que o Senhor não me permite. E comece a pedir perdão a partir de você. Comece a pedir perdão pela sua casa. Comece a pedir perdão. Peça perdão. Peça perdão às nações, peça perdão à idolatria, a todo o adultério que é cometido às vezes na frente da sua casa, nas ruas de prostituição. Peça perdão por toda a pedofilia, por todo o aborto, por todo o sangue derramado sobre a nação. Peça perdão por todo aquele que deixa de adorar o único Deus Criador e vai adorar coisas. Aquele que não acredita no sangue de Jesus, mas acredita no sangue de uma galinha preta. Meu Deus, aquele que não acredita no sangue de Jesus, mas acredita no sangue de um bode. Como pode adorar a criatura e não adorar o Criador? Como pode? Como pode? Como pode? Como pode você olhar um pássaro que pousa na sua janela e não saber que foi alguém que colocou ele ali? Como pode você olhar para o mar que Deus disse, venha até aqui, fique até aqui, não avance mais? Como pode? Você vê ao seu redor, você vê a criança que você segura na mão e você não saber que ela foi concebida por um Deus. Como pode? Como pode? Você vê uma planta que você planta e você vai dormir e a árvore por si mesmo dá o seu fruto na estação própria. Como pode você não adorar a Deus? Como pode você não buscar a Deus? Como pode você acreditar em coisas e não acreditar que Ele é poderoso para fazer mais do que você está pedindo? Como pode? Como pode? Como pode você adorar uma bacia de pipoca? Você adorar sangue de boi, sangue de bode, sangue de galinha, e você não adorar o único Deus verdadeiro? É isso que eu estou proclamando, por isso que eu convoco você de todas as religiões a se voltar a Deus. Eu convoco você de todas as religiões a se voltar ao Senhor. Não é o momento de adorar outra coisa a não ser o Deus Criador. Não é o momento de se embriagar com outra coisa a não ser se embriagar com a glória de Deus, se embriagar com a presença de Deus, com a sua santidade. Eu estou aqui com os versículos bíblicos, mas hoje eu quero empoderar você para pedir perdão. Quero orar por você. Peça perdão a Jesus. Peça perdão ao Senhor. Sim, todos os dias nós estamos aqui pedindo perdão. Estamos buscando ao Senhor dia e noite como igreja, mas eu convoco, Senhor presidente, convoque um jejum nacional e todo aquele que ama Deus, independente de qual religião que ele está, porque ele pode estar numa religião, mas ele mesmo nem sabe o que está fazendo ali. Convoque um jejum, Senhor presidente, e todo aquele que ama Deus se voltará para Cristo, se voltará para Cristo, se voltará para Cristo. Convoque um jejum. Convoque um jejum, pastores, na sua igreja. Convoque um jejum, sim. Liga para os seus membros hoje e convoque um jejum esses dias, até na Páscoa. Sim, vamos jejuar até na Páscoa. Eu vou acabar esse quinta-feira à noite, mas nós vamos continuar. Nós vamos buscar ao Senhor até essa praga recuar. Porque o Senhor faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Mas foi o Senhor que mandou a praga. Mas Ele tem um intercessor. Ele tem um intercessor. Ele tem um intercessor. Quer ver? Eu vou ler para você Ezequiel. Deixa eu ler Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22, 30. Ou melhor, vamos ler do 26 ao 30. Interceda. Interceda. Vamos ler. Ezequiel. Desculpe, irmãos. Minhas lágrimas, desculpe. Desculpe. Deus. Estende as tuas mãos sobre a nossa nação, Jesus, sobre o mundo.
Ezequiel, versículo 22, capítulo 22. E o versículo 26 diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados esconde os seus olhos, do meu descanso esconde os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e seguirem a avareza. Os seus profetas têm sido para eles rebocos como argamassa fraca, tendo visão falsas e predizendo-lhe mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O seu povo, o povo da terra, oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse. Mas ninguém achei. Olha o que isso está falando aqui. Os seus sacerdotes se perderam. Sacerdote, aquele que era para representar o povo diante de Deus, estão perdidos. Os seus príncipes, fala dos governantes, fala dos políticos. No meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e seguirem a avareza. São gananciosos. Os seus profetas, que representam Deus diante do povo, que dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Que acham que tem que ter uma palavra esses dias para falar ao povo, quando Deus não está falando nada com eles. Deus só está dizendo, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. O seu povo, o povo da terra, oprime gravemente e anda roubando. Fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Deus está dizendo assim, eu não posso contar com os sacerdotes, eu não posso contar com os príncipes, com os governantes políticos, eu não posso contar com os profetas, né? Que é aqueles que se dizem que têm a voz, eu não posso contar. E eu também não posso contar com o povo. Eu estou contando com um homem que se levante na brecha, não para falar, não para liberar sentenças, não para agredir, mas para chorar, para ficar na brecha, para que ele não destrua a cidade. É só um homem que ele está pedindo. Ele está pedindo se alguém se importa com isso. Alguém se importa. Eu quero me importar. Eu não sei como fazer isso, mas eu quero me importar. Eu quero me importar com você, querido. Eu quero me importar com você, querida. Tudo bem, né, irmão? Aqui eu moro num apartamento, né? Vários anos de trabalho, um apartamento que o Senhor deu, num bom lugar. E quem mora num barraco, irmão? De 2x2, que não sai de casa, que trabalha de chapa, que trabalha de diarista, que trabalha para comer. Amém? Como que nós vamos fazer? Nós temos que ajudar essas pessoas. Nós temos que ir para as ruas, dobrar o joelho, orar, queridos. Vamos para as ruas, eu estou convidando você. Dobra o joelho na frente da sua casa, levanta as mãos para o céu, não tenha vergonha. Eu quero ver, você fez tantas coisas erradas, e não tinha vergonha. Não vamos ter vergonha agora. Vamos para as ruas, vamos glorificar, vamos exaltar, não sem agromero, como estão pedindo as autoridades, sem agromero, não vamos aglomerar, mas nós podemos sim. Eu posso ir ali na frente do meu prédio, dobrar o joelho e levantar as mãos. Você pode ir na frente da sua casa, levantar o joelho e dobrar as mãos, ou aí dentro do seu quarto mesmo, não precisa fazer para aparecer não, pode fazer dentro de casa, como a gente está fazendo aqui também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço agora, igreja brasileira, independente se você é pentecostal, tradicional, vamos ficar na brecha. Ezequiel 22:30. Esse é o texto que nós estamos lendo aqui. Ezequiel 22:30. Eu vou até marcar esse texto aqui. Deixa eu marcar aqui o texto. Vamos ver se dá, né? Porque tanta gente falando aqui. Não dá. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo marcar aqui. Peraí. Oh, meu pai.
Amém. Ezequiel 22:30. Estou tentando, vou ver se eu consigo botar aqui. Ezequiel 22:30. Você sabe, Ezequiel 22:30. Tá bom? Estou tentando fixar ali, mas não está dando, porque é muita gente falando, a gente não consegue fixar. Bota bastante vezes aí, Ezequiel 22:30. É isso aí. Deus não pôde contar com os sacerdotes, não pôde contar com os príncipes, não pôde contar com os profetas, não pôde contar com o povo. Ele está dizendo, estou procurando então um homem. Quem morreu na cruz foi um homem. Quem tirou o povo do Egito foi um homem. Amém? Deus sempre contou com um homem. Amém? Quem adorou o Senhor no tempo do caos foi um menino, um homem. Foi uma mulher. Então Deus está contando com você nesses dias, querido. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir sabedoria ao Senhor, vamos pedir graça ao Senhor, que o Senhor nos dê graça, sabedoria nesses dias, graça e sabedoria nesses dias. Oh meu Deus, como é que fixa isso aqui, Jesus? Para de escrever um pouco aí, gente, para eu poder parar, aqui não tem como. Consegui fixar um aqui, pronto. Gilson Farmacêutico, Ezequiel 22:26-30, esse é o texto que eu estou lendo, anota isso, estude sobre isso. Deus está dizendo o seguinte, os sacerdotes, os príncipes, os profetas, o povo, aí ele fala no singular, busquei entre ele, para mim na terra, para que, busquei entre eles um homem. Aí ele fala no singular, ele diz, eu não consigo contar com a massa, eu estou contando com um. Agora não pense que você é o detentor da verdade, porque quando Deus te elege, Ele não te elege por causa de você, Ele te elege por causa dos outros. Amém? Então, quando você falar, quando você ministrar, quando você orar, quando você determinar, você tem que estar debaixo de uma palavra de Deus. Você não pode falar o que você quer. E por mais louco que seja o que eu estou falando, o que eu falei aquele dia no vídeo, que pedi que o presidente declarasse um jejum nacional para todas as religiões, ficou todo mundo achando que eu era ecumênico, e o Luiz está desviado. Você não sabe o que nós estamos promovendo, o que nós estamos tentando fazer nesses dias. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas todo aquele que ama Deus, todo aquele que ama Jesus Cristo, pode entrar sim. Todo aquele que ama Deus. Amém? Talvez você esteja numa religião, mas nem você sabe o porquê. Mas se você ama Deus, levante suas mãos em jejum e oração. Levante suas mãos em jejum e oração, porque a igreja já está fazendo. Nós como igreja já estamos jejuando, irmãos. Como igreja eu já estou jejuando, eu já estou buscando ao Senhor todos os dias. Eu estou aqui todos os dias, de madrugada. Essa noite a gente foi dormir 3 horas da manhã. A gente está aqui todo dia de plantão, dia e noite, noite e dia. Mas não é só para ficar fazendo live com todo mundo. É para orar, é para escrever. Estou consultando amigos, consultando profetas. Essa noite fiquei conversando com o irmão até 1 hora da manhã. Conversando sobre coisas profundas dos próximos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos entender isso, querido. Vamos entender isso em nome de Jesus Cristo. Eu peço a você, querido, Ezequiel 22:30, vamos entrar nesse lugar. Vamos entrar nesse lugar, querido. Vamos nos arrepender. Por favor. Pastor, mas o trabalho da igreja? Não. Olha aqui. Eu li Ezequiel 22:30, vou tirar do fixação aqui, do fixo, por quê? Porque tem outro texto que eu preciso ler com você. Isaías, olha o que diz Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Aí, Lucas capítulo 4, versículo... Olha isso, Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim, o Espírito do Senhor, quando Jesus entrou na sinagoga, Jesus leu o que na sinagoga em Nazaré? Nós já tivemos lá em Nazaré, já fomos nesse lugar, nesse ambiente que possivelmente foi aonde a sinagoga onde Jesus, a terra onde Jesus falou isso aqui. Ezequiel 22:30 diz que Deus não pôde contar com o profeta, com o príncipe, com o sacerdote, nem com o povo. E aí ele pede para que Deus levante um homem que fique na brecha. Ele diz, levanta um homem que fique na brecha. Aí Jesus
Jesus entra na sinagoga, capítulo 4, versículo 17. Versículo 16 de Lucas, capítulo 4, versículo 16 de Lucas diz assim: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou em um dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a pregar enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! E anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, pronto, ele só leu. Ele leu até aqui. Jesus leu até aqui. Lucas 4, versículo 16 ao versículo 19. Ele leu exatamente Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Jesus leu isso aqui. Só que Isaías continua. Por que eu vou ler o resto? Eu vou ler o resto para você saber que Jesus fez aquela parte. Tem uma parte que é para a igreja fazer. Olha o que ele diz. Jesus leu até aqui: e a pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Versículo 3. E ordenar cerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de sua vergonha terão dupla porção, em lugar da afronta exultarão na herança. Pelo que na tua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio a iniquidade, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem o reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Quando Jesus esteve na sinagoga em Nazaré, ele leu Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Eu não sei se estava nessa ordem capítulo, né? Ok, mas a Torá, ele leu a Torá em Isaías. Ele leu só dois versículos. Mas só que Isaías continua. Se você ler Lucas capítulo 18, capítulo 4, versículo 18. Se você ler Lucas capítulo 4, versículo 18, você vai ver que Jesus leu Isaías 61, 1 e 2 e fechou o livro e se assentou e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Só que Isaías continua, porque agora Jesus se assentou. O que é que a Bíblia diz em Hebreus? Que ele está assentado às regiões celestiais e daí por diante espera que o inimigo seja posto por estrado dos seus pés. O que é que Jesus está dizendo com isso? O que é que Hebreus está dizendo com isso? Que Jesus fez a parte dele. Quando ele disse está consumado, ele consumou o pecado e a morte. Ele tirou a chave do inferno da mão de Satanás. Mas tem um trabalho que é para a igreja fazer. E qual é o trabalho da igreja, pastor Luiz Hermínio? O trabalho da igreja é esse aqui, ó. Ordenar acerca dos tristes que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, lavradores os seus vinhateiros, e vos chamarão sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. E na sua glória vos gloriareis. Tem um trabalho que é para a igreja fazer, querido. O trabalho da igreja é apaziguar, é trazer paz, é trazer alegria, é trazer um sentimento de unidade, é trazer generosidade, é estender a mão sobre os nossos irmãos, é estender a mão sobre a igreja. O trabalho dos ministros do Senhor, o trabalho da igreja. Agora, como a igreja vai fazer isso? Se ela está
comprometida, se ela está comprometida com o pecado, comprometida com o engano, comprometida em servir a mesa, como nós lemos lá em Ezequiel, os sacerdotes, o povo, os ministros, nós precisamos desse lugar, queridos. Precisamos estar em lugar de arrependimento. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você e pedir que esse lugar de arrependimento se instale em nosso coração. Nós não podemos mais achar que somos os detentores da verdade. Ontem eu estava fazendo uma live com o JB Carvalho, ele falou uma coisa muito interessante. A unidade, ela tem uma explosão do núcleo, porque um persegue 1000, mas 2 persegue 10.000. A unidade é uma explosão, porque quando você se une com outro irmão, há uma explosão nos núcleos, porque se um persegue 1000 e 2 persegue 10.000, você vê como se multiplica na unidade o propósito. O propósito acelera na unidade. O propósito, Jesus orou para que fôssemos mais do que um. Deus olhou no Éden e disse que não era bom que o homem vivesse só. Então Deus está promovendo unidade. Amém, querido? Nós estamos sendo alinhados pelo Senhor, estamos sendo atualizados pelo Senhor, mas nós estamos acima de tudo sendo ativados para o Senhor nesses dias, para se voltar para Ele, porque nós precisamos nos voltar ao Senhor nesses dias. Nós precisamos nos voltar ao Senhor nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu volto a pedir, senhor presidente, senhora primeira-dama, estabeleçam, sim, convoquem um jejum nacional para a nação brasileira. E todo aquele que ama a Deus levantará suas mãos sobre a nação e adorará e orará. Neemias capítulo 4, versículo 16, Neemias diz assim, que metade dos meus homens trabalhava na construção do muro, e a outra metade empunhava a espada, a outra metade levantava a espada nas mãos. Ou seja, a metade trabalhava para reconstruir, e a outra metade trabalhava para guerrear, para não deixar que o inimigo viesse de madrugada e derrubasse o muro. O inimigo sempre trabalha na calada da noite, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto o governo trabalha para construir, para reconstruir, para manter sobriedade nos lugares onde o vírus tem atacado com mais veemência, a igreja se levanta com a espada na mão para não permitir que o inimigo invade os propósitos, que o inimigo derrube aquilo que tem sido construído. Por isso eu peço, igreja brasileira, nós precisamos nos arrepender como servos de Deus. Nós precisamos nos arrepender como servos de Deus. Nós precisamos entrar em lugares de arrependimento. Igreja brasileira, nós estamos pedindo ao presidente, eu estou pedindo ao presidente que se levante, que proclame um jejum nacional, e todo aquele que ama Deus levantará suas mãos e adorará. Todo aquele que ama Deus levantará suas mãos e adorará. Todo aquele que ama Deus levantará suas mãos e adorará, independente de onde ele esteja. Mas se você crê no Criador dos céus e da terra. Agora, nós, para termos autoridade para fazer isso, nós precisamos nos arrepender como ministros, como sacerdotes, como profetas. O povo precisa se arrepender, o povo de Deus que está na igreja, o povo de Deus que enriqueceu na igreja, praticando os princípios do Senhor, mas não ajuda ninguém, não serve ninguém. Empresários que estão na igreja, estão roubando, não pagam impostos, enganam, mentem, se servem do trabalho alheio. Pessoas que estão na igreja, que roubam, que enganam, que mentem, que traem, que adulteram, e mesmo assim prosperam usando seus dons, usando os dons como iniquidade. Nós precisamos nos arrepender. Porque se o povo orar, se a igreja orar, se a igreja jejuar, se a igreja se arrepender do seu mau caminho, como diz 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 em diante. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 2 Crônica fala isso, irmãos. 2 Crônicas capítulo 7 e o versículo... vamos ler o versículo 13. Diz assim, ó, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
Você viu a nuvem de gafanhoto que está consumindo as plantações aí, né? Ou enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai. Ele está falando para Salomão. Mas eu quero que você se prenda. Eu quero que você se prenda em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 16. Irmão, isso é uma conversão em massa. Isso é uma conversão em massa. É isso que o Senhor está nos levando a viver nesses dias, querido. Agora, como que nós vamos pedir, né? Eu estou pedindo ao presidente, mas como que a gente vai pedir ao presidente ter legalidade para afirmar isso, se nós, como igreja, precisamos nos arrepender, quebrar as nossas barreiras de orgulho, quebrar as nossas barreiras de medo, quebrar as nossas barreiras de soberba, de ambição. Precisamos dar as mãos, precisamos lá, faz uma ligação agora para aquele pastor que você não gosta dele, que você não conversa mais com ele, aquele pastor que você fica criticando ele na internet, atacando ele na internet. Fala com ele, ministra no coração dele agora, pede perdão. Aquela pessoa que você traiu, enganou e mentiu, comece a conserto, que haja um conserto nacional. Então, certamente, irmãos, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Nos próximos dias, se prepare, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Primeiro, vamos fazer uma escala aqui. Primeiro, quem é que tem que se converter? Primeiro que tem que se converter são os sacerdotes, os profetas e os príncipes. É o povo de Deus, é os ministros do Senhor, que precisam entregar a sua vida aos cuidados. Mas eu já aceitei Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. Depois o povo tem que se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Pastor, mas para quê? Porque isso é juízo, meu irmão. E sabe como é que se para juízo? Se para com adoração. Juízo se para com intercessão. Juízo se para com choro, com lágrimas, com sacrifício. E aí no sacrifício Jesus já fez. O seu negócio agora é reconhecer o que ele fez. Reconhecer o que Jesus fez como sacrifício. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Nós mandamos essa semana uma carta ao presidente, através de alguns irmãos que oram pelo presidente, através de alguns irmãos que intercedem por essa causa. Né? Fizemos uma carta, deixamos ela mais laica possível. Mas o nosso objetivo, como igreja nós já estamos aqui construindo altares de jejum e oração. Agora, nós precisamos nos arrepender para ter legalidade, para entrar no gabinete do presidente e dizer: presidente, proclame um jejum nacional e escute bem, proclame um jejum nacional e todo aquele que ama Deus o fará. Deixa aberto para que todos possam fazer. Quando eu propus deixar aberto para que todas as religiões pudessem fazer, para não ser uma coisa fechada da igreja evangélica, para você achar que é só nós que vamos fazer. Nós já estamos fazendo. Há muitos anos, há muito tempo, a igreja precisa levantar um altar de arrependimento, para depois então levantar um altar de intercessão. Primeiro nós temos que nos arrepender. Arrependeu? Intercede. Intercedeu? Acontece. Primeiro eu me arrependo, depois eu intercedo, depois acontece. Entendeu? Primeiro eu me arrependo, depois eu intercedo, depois acontece. Eu vou repetir. Primeiro eu me arrependo, depois eu intercedo e depois acontece. Com certeza. Então vamos criar altares de arrependimento. Altares, eu estou aqui com o meu banquinho todo santo dia pedindo perdão para mim. Senhor, me perdoa. Perdoa minha casa, perdoa meus filhos, perdoa. Estou que nem Jó, pedindo perdão para tudo. Até por um olhar, por um ouvido, por uma mentalidade que não está focada nos olhos do Senhor. Pedindo perdão. Louvado seja Deus. Meu irmão, vai dar certo. Pastor, mas isso é juízo de Deus, não tem mais volta. Na eternidade, você vê em Apocalipse capítulo 4. Amém? Apocalipse capítulo 4. Deixa eu ler Apocalipse capítulo 4.
para você, não vou falar nada não, é só para deixar claro aqui. Cadê Apocalipse capítulo 4? Aqui. Versículo 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles a harpa e taças. Eles tinham harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Uau, harpa e taça. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Com o teu sangue compraste para Deus homem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Então, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Mas é o Senhor que enviou o juízo. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. E Ele está te levantando para interceder. Mas como eu vou interceder se eu primeiro preciso ser curado? Como eu vou entrar num campo de batalha se primeiro eu preciso ser curado? Primeiro eu preciso me arrepender. Como eu vou pedir arrependimento dos outros se eu não estou pedindo pelos meus? Como eu vou levantar altar que vai trocar cidades e nações se primeiro eu não estou pedindo pelos meus? Então eu oro de novo. Vamos, igreja, vamos respeitar os processos. Igreja, vamos nos arrepender como igrejas, como ministros. Depois vamos orar para que os políticos se arrependam das suas canalices, das suas falcatruas, das suas corrupções e das suas ideologias partidárias, seja ela de direita ou de esquerda, porque o que vai curar essa nação não é a direita nem a esquerda, é o alto. É aquilo que vem do alto. É aquilo que vem do alto. Agora, claro, todo mundo quer estabelecer as suas ideias, né? O comunismo quer estabelecer o comunismo, o socialismo quer estabelecer, o marxismo quer estabelecer esse marxismo cultural, né? Irmão, o nosso trabalho não é estabelecer uma cultura evangélica. O nosso trabalho é estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus é manifestar, não é nem estabelecer, é manifestar, porque o reino só é estabelecido quando o rei volta. Amém? Então vamos respeitar os processos. Primeiro nós pedimos perdão como servos de Deus e como ministros. Depois a igreja precisa pedir perdão. Depois os políticos, os governantes precisam pedir perdão. Depois o povo precisa pedir perdão. Então a nossa intercessão, ela terá sucesso. Medite em Ezequiel 22, 26 a 30. Medite nisso, medite em 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 a 19. Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Aleluia. Temos ainda 2 minutos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem mexido em nossos corações, tem nos empurrado para o teu colo, tem nos atraído com cordas de amor. Embora todo esse caos, sabemos que todas as coisas estão patentes aos teus olhos, estão submissas a ti. Por isso, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço as tuas mãos agora estendidas sobre esse lugar, Senhor. Peço a tua mão estendida sobre esta casa. Que haja cura, que haja sobriedade, que haja entendimento de esferas de autoridade. Cada um respeite o seu ambiente, o seu lugar, e que teu nome seja glorificado. Pai, te adoramos. Pai, te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, toque no coração do presidente, do governador, dos deputados, dos senadores, dos ministros do STF, dos prefeitos. Que todos se voltem a Deus nesses dias, Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto. Hoje à noite, 20 horas, culto pelo canal do Mevan. 22 horas eu estou na minha live, assim, orando com todos os pastores do Brasil, com aqueles que desejam. E amanhã, ao meio-dia, estamos aqui de novo. Deus te abençoe.